O senhor comentou sobre a fundação do partido no fim do ano passado. Queria que você falasse um pouquinho sobre os planos, né? O partido vai ter alguns candidatos nos principais estados. Qual que é a expectativa de bancada na Câmara dos Deputados? Vocês vão ter candidato ao Senado? Eu queria que você detalhasse um pouquinho. Olha, pensei num trabalho, me tornar um dirigente partidário, vamos colocar assim, de um partido pobre e jovem, como é o Partido Missão, é um trabalho hercúleo, né? Nós temos que treinar, nós temos que construir as chapas, montar a chapa com mais de 1000 candidatos ao redor do Brasil. A gente está falando que realmente são, em cada estado, você acaba tendo a necessidade de ter centenas de candidatos. Temos que confiar no trabalho deles, fazer um trabalho de organização de um trabalho comum, fazer um trabalho de qualificação sobre quais são nossas propostas, nossos valores. Graças a Deus a gente vem de uma base em que nós já treinamos boa parte da nossa militância através da nossa academia de formação. E estamos lançando pré-candidatos aos governos e estamos tendo uma grata surpresa. Como saiu na pesquisa Atlas recentemente, o Partido Missão, com 4 meses e meio de vida, já é o 4º lugar na preferência nacional. PT e PL disputando o 1º lugar, o PSOL em 3º e nós em 4º ali na cola, com 4 a 5 meses de formação. Isso está permitindo que nossos pré-candidatos ao governo apareçam como Marcelo Brigadeiro lá em Santa Catarina, com 5,8 nas pesquisas. Na cidade de Joinville está com 13,7. No estado de Minas Gerais, o Ben Mendes está valendo de 3 a 5%. O Kim Kataguiri aparece de 8 a 12% em São Paulo. Isso é uma notícia muito alvissareira. Ele não vai recuar do candidato a governo de São Paulo? Só se eu chamar ele para ministro da Fazenda. Que é o que eu gostaria de ver ele sendo meu ministro da Fazenda. Que é um dos jovens mais brilhantes na parte econômica no Brasil. É uma liderança incrível, com experiência em andar com uma pauta reformista no Congresso. E foi inclusive o cara que protocolou a PEC, que transforma o regime fiscal brasileiro, a lógica fiscal brasileira, que vai nos tirar de uma rota de colisão bizarra que o Brasil está se encaminhando. Então, seria um excelente ministro da Fazenda e eu estou tentando convencer ele disso. E os outros estados, para completar a resposta? Os outros, temos pré-candidatos no Pernambuco, temos pré-candidato no Paraná, também pontuando com 3 a 4%. Em todos os estados a gente parte de um piso. A gente lançou agora um pré-candidato no Mato Grosso e eu posso fazer uma aposta para você, já na próxima pesquisa ele vai aparecer com no mínimo 2%. Porque no Partido Missão é isso. Como a gente defende uma causa e a gente tem uma perspectiva, uma visão de mundo, as pessoas acreditam a gente por causa da causa. A gente não é um coletivo de projetos individuais. A marca fala muito alto. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande pelo que a gente fala e pelo que a gente constrói. Porque há um lado positivo nisso, que é essa confiança que está dando uma espécie de piso alto para um começo. O senhor falou sobre propostas, o senhor até citou o fato da possibilidade do deputado Kim ser o seu ministro da Fazenda se o senhor ser eleito. Muitos economistas falam sobre a necessidade de um ajuste fiscal profundo no Brasil a partir de 2027, mais de 400 bi. O senhor citou uma PEC do deputado Kim. É nisso que o seu projeto de ajuste fiscal vai se basear? O senhor pensa em vinculação do reajuste do salário mínimo ao crescimento da economia? Pensa em retirada de subsídios a setores da economia? O que você pensa, o que você vai incluir na sua proposta de governo sobre economia e ajuste fiscal? Grande pergunta, é uma pergunta desafiadora, porque espero que os outros presidenciáveis respondam a essa pergunta. Porque ninguém está falando do tamanho da crise fiscal que vem aí. Aí todo mundo vai falar assim, eu vou retirar um privilégio aqui, um privilégio ali, eu vou cortar um negócio aqui. Legal, vamos dar nome aos bois? O real o Brasil vai precisar economizar todos os anos muitas centenas de bilhões para inverter essa curva de disparada da dívida, para a gente poder mexer lá na frente nos juros, para poder mexer inclusive nos impostos. Todo mundo fala em reduzir imposto, porque o imposto está aumentando, mas ninguém fala como cortar se a gente está numa situação fiscal desesperadora. Pois bem, a PEC protocolada pelo Kim Kataguiri, ela foi protocolada no ano passado, está num processo de recolhimento de assinaturas, outros 2 deputados protocolaram junto, e ela ataca todos os grandes problemas fiscais do Brasil. Das indexações, por exemplo, tanto a subida da aposentadoria quanto do BPC são vinculados ao aumento do salário mínimo. Isso acaba gerando distorção, porque o valor do salário mínimo, que cresce de acordo com a produtividade, ele acaba indo para pessoas que não estão numa atividade produtiva. Isso é injusto com quem é produtivo, por mais que tenha que ter reajustes no BPC e na aposentadoria. Falo aqui de uma outra reforma da Previdência que vai precisar fazer e que mexa nos privilégios, especialmente os privilégios do alto funcionalismo. Estamos falando aqui da desvinculação de gastos na parte de saúde e na parte de educação. Isso ninguém vai querer falar. Só que eu estou fazendo aqui uma coisa que o Milei fez. Eu estou avisando, precisa fazer, tá? Vai precisar fazer. Quem ficar fingindo que não vai fazer, basicamente está te enganando, porque ele vai acabar fazendo apenas na escondida, na muquia. E se você fizer de um jeito correto, as pessoas no Brasil vão começar a sentir a diferença rápido, no bolso. Porque você passa uma PEC como essa do Kim, que em 10 anos economiza 3,3 trilhões, sem contar a queda
A economia que a gente vai ter por conta da curva dos juros que diminui, a gente vai sair de uma Selic de 15, vai poder num horizonte de 2, 3 anos ir para 7, 8, ou seja, o dinheiro nosso vai valer mais, né? Isso vai ter um efeito econômico para as pessoas gigantesco. E aí a gente vai poder discutir, inclusive, redução de imposto e outras medidas que tenham um efeito de crescimento na economia, que vão fazer o dinheiro sobrar no bolso das pessoas. E benefícios sociais como Bolsa Família, o que o senhor pensa sobre isso? O senhor citou sobre um projeto de desenvolvimento de empregabilidade. O Bolsa Família ele tem alguns mecanismos de porta de saída, foi incluído agora nesse governo. O que o senhor pensa sobre isso? Eu acredito que para um país ainda jovem como o Brasil e com um país que se pretende ser uma das grandes nações do mundo, a gente ficar discutindo o tempo todo dar mais benefícios para as pessoas significa que a gente perdeu a energia de conquistar, de crescer, de criar. A gente vê essa energia na China, a gente vê essa energia no Vietnã, a gente vê essa energia na Índia, que são nossos concorrentes globais, enquanto aqui, não, o Lula vai dar um Vale Gás. Não, o Lula vai dar agora uma energia elétrica. Não, agora eu vou aumentar o Bolsa Família. As discussões irão isso, tá? O Flávio e o Lula brigando para ver quem vai dar mais Bolsa Família. O senhor é contra, então? Eu sou contra a ideia de que um país como o Brasil tenha que basear isso no seu crescimento econômico e nas suas políticas sociais. A melhor política social não é só o emprego, é o aumento da renda e a capacidade de compra do brasileiro. E aí regiões inteiras do Brasil, que hoje são economicamente inviáveis, eu digo também não vou fazer populismo, vou pro Maranhão. O Maranhão é uma inviabilidade estadual. No Maranhão, as cidades elas se sustentam só com dinheiro vindo dos outros estados. E a maior parte das pessoas, ou grande parte, vive de um misto de benefício do governo, que é aposentadoria, BPC e Bolsa Família, e o sistema político fica lá com o pires na mão pedindo grana. Não dá para viver assim, não dá para pagar essa conta. É por isso que o imposto tá caro pro entregador aqui em São Paulo. Eu vou ter que virar, primeiro eu vou escolher um lado. Eu vou ficar com o lado do pagador de imposto e da pessoa que está rendendo. Depois eu vou criar saída para essas pessoas. E a saída dessas pessoas do Bolsa Família vai desde chegar em cidades que estão desesperadamente vivendo de auxílios, especialmente cidades nas regiões norte e nordeste, e fazer frente de trabalho, até trabalharmos com uma reforma de competitividade no Brasil que determine, assim, que o abrir e fechar um negócio, contratar e demitir uma pessoa numa empresa, que correr o risco, né, do dinheiro hoje que está basicamente rendendo na poupança ou com o título do Tesouro, vá para a atividade produtiva e aí, com o Estado trabalhando junto, e eu não tenho problema em colocar o Estado atuando junto, você começa a gerar crescimento econômico nesses lugares. E aí você começa a tirar as pessoas desse mundo auxílio. O que eu aprendi rodando no interior do Nordeste é que as pessoas querem trabalhar, especialmente os mais jovens. Quando eu cresci na região Nordeste, visitando cidades menores, é porque, especialmente o homem jovem, fala, eu não quero viver de auxílio. Eu quero ter grana, eu quero comprar um celular novo. Eu não quero ficar preso nesse circuito. E, entretanto, o que o governo federal está oferecendo, que é essa política da migalha, é achar que o cara, não, pega aí, eu te dou um Vale Gás, pega um pé de meia aí e vai se arrastando. Eu não consigo aceitar isso. Bolsa Família e outras políticas são para pessoas que estão precisando e não têm condição de trabalhar. Dito isso, nós temos que fazer elas trabalharem. Acácio, por favor. Pegando um gancho nisso, Renan, pacto federativo. A gente tem um pacto federativo muito discutido, muito criticado, mas o pacto federativo é o que a gente tem diante das circunstâncias. Qual é a sua visão sobre o pacto federativo? Tem solução? O ideal é nós mantermos? O que o Renan Santos, presidenciável, pré-candidato à presidência da República, enxerga no pacto federativo? No Brasil, quem paga a banda não escolhe a música. Então funciona assim, os estados que fazem lição de casa, que enviam mais impostos para o governo federal, eles mandam menos, eles têm menos representação política, eles têm menos deputados proporcionalmente, eles têm, por conta do Senado, da fórmula, por ter menos estados, eles mandam menos no Senado também. E aí quem define como o dinheiro é gasto no Brasil são os estados que não mandam os impostos. Portanto, um deputado do Maranhão, um deputado do Amapá, um deputado do Piauí, eles mandam muito mais do que um deputado do Paraná, um deputado de São Paulo, um deputado de Minas. Isto é essencialmente injusto, porque aí você cria uma classe política parasitária nesses estados que rouba, vamos ser bem sinceros, o dinheiro dos outros lugares, não melhora a vida das pessoas que estão lá, porque o lance do Pacto Federativo vai muito dinheiro, por exemplo, estou citando muito Maranhão, mas vai muito dinheiro para o Maranhão. Agora, melhorou a vida no Maranhão? As pessoas estão migrando para o Maranhão? Não estão. Então, se nada disso está acontecendo, para que serve o Pacto Federativo? No fundo, o Pacto Federativo é apenas um sistema de distribuição de dinheiro das pessoas que trabalham para político corrupto no Norte e no Nordeste. Eu vou mexer nisso. E como a gente tem que mexer? Fundir os municípios. 2, criar nossa reforma administrativa, que é a Lei de Responsabilidade Gerencial, que impõe uma política de metas para os prefeitos desses municípios maiores que serão criados. Se ele não bate a meta, ele não recebe emenda e o político fica inelegível. Porque aí eu faço essa elite política que se apropria do dinheiro de quem trabalha das outras regiões se picar.
Ó, meu querido, se você não conseguir entregar resultado como prefeito, não aumenta a cobertura de esgoto, não aumenta a atividade econômica no teu município, não aumenta o desempenho da sua escola no ranking do Saeb, por exemplo, o bicho vai pegar. Você não vai poder participar de eleição nem ter o partido no estado. Sabe o que vai acontecer? Na hora, os Kassabs, os Valdemares vão correr para ter bons administradores políticos. Até porque, no fim do dia, o que eu quero condicionar é o fundo partidário, o fundo eleitoral, vem do desempenho dos prefeitos e não dos deputados. A partir do momento que a gente coloca essa cenourinha na frente como um estímulo e do outro lado a gente coloca a punição caso eles não batam as metas, aí a gente cria um novo jogo. Que aí o dinheiro que saiu de São Paulo, primeiro, vai precisar sair cada vez menos dinheiro de São Paulo para ir sustentar outros lugares. E dois, esse dinheiro quando chega lá ele é bem gerido e melhora a vida das pessoas. Aí se torna bom para todo mundo e aí é um pacto. Um pacto, ele é pactuado entre as partes, ele é meio que bom para todo mundo. Do jeito que tá, é um roubo federativo. Você tira de uns para um político ladrão roubar. Tanto que eu vou falar isso nessas regiões, eu vou pro Maranhão amanhã e vou falar isso pra ele e a população concorda comigo. A população fala, pô, mas é verdade, tá chegando todo esse dinheiro e não sobra nada? Sim, não sobra nada. O senhor comenta, o Túlio, só um pouquinho, fazer esse laço aqui rapidamente. O senhor faz uma fala muito direta, percebemos uma certa eloquência, uma virtude na própria oratória do senhor, mas uma comunicação jovem. E aquele idoso, aquela senhora que está no ônibus, que levanta de madrugada, que não olha o TikTok, que não acompanha um canal fechado, que não acompanha a Jovem Pan, uma rede social. Como que vai ser essa conversa com esse eleitor no dia a dia, que está lá na ponta, de fato, que não leva uma linguagem como o que o senhor está usando aqui? Eu acho que ele vai gostar. São pessoas que votaram no Lula, que é muito direto na fala, que no Bolsonaro, que é muito direto na fala. Essas pessoas apenas não me conhecem. E o que eu tô falando para elas tem uma força muito grande, que é a força da verdade. A verdade cativa, a verdade quebra preconceitos. A verdade uma hora vai tocar o coração delas. E eu confio muito nisso. E quando eu falo com essa veemência, não é nem que eu sou treinado, eu nem me considero um grande orador. Mas eu realmente, assim, eu falo de coração essas coisas para vocês. Eu falo, pô, a gente precisa fazer isso. É tão claro que, sei lá, o prefeito de uma cidade inteira do Piauí tá sendo canalha com a população e tá roubando o trabalho de um dono de uma loja de material de construção, sei lá, no sul de Minas. A gente tá vendo isso acontecer e aí vem a raiva. A raiva, ao mesmo tempo vem também a indignação, vem a criatividade em procurar uma solução. Esse tipo de coisa eu acho que cativa. Se não cativar também, aí paciência, né? As pessoas querem só ser enganadas por propaganda. E aí, gostou do vídeo? Se inscreva no canal para mais cortes do MBL e também deixe o like e algum comentário para estar apoiando o meu trabalho. Até a próxima!